Não teve nenhuma ação nesse quarto episódio, nenhuma luta, mas em compensação, o caminho que esse episódio teve, tudo o que aconteceu aqui, fez a série andar demais. Foi um episódio muito sólido, apesar de ser calmo, né? É calmo, mas tem coisa acontecendo. Finalmente, Rhaenyra e Daemon ficaram juntos mesmo não indo até o final. O primeiro passo foi dado na relação deles. O Viserys desse episódio foi o melhor Viserys até aqui. Ele confrontou o Otto Hightower e essa adaga, olha, isso ainda vai render muito assunto, porque a profecia que envolve o Rei da Noite tá ali na lâmina. Já a Rhaenyra Targaryen nesse episódio, ela conseguiu controlar um pouco mais a liberdade dela. Ela saiu, né, mentiu de leve, ficou com Daemon, ficou com Criston, foi uma noitada daquelas. Ela viveu de uma forma que ela não tinha vivido ainda, isso eu gostei. Ela derrubou as defesas do Daemon nesse episódio. Ele achou que tava no controle, mas não tava. Vou explicar tudo, você vai entender porque o Daemon não foi até o final, né, com a Rhaenyra Targaryen. Aquela cena pode ter gerado muita dúvida e teoria, mas tem uma resposta. E como sempre, no final, eu vou dar minha nota pra esse episódio. Vamos lá, o episódio começa num castelo inédito, nem Game of Thrones mostrou, e o castelo, esse lugar, é Ponta Tempestade. Por isso que o Lorde que tá ao lado da Rhaenyra é o Bormund, porque Ponta Tempestade é o castelo da Casa Baratheon, e esse cara aí é o Bormund Baratheon, é aquele mesmo cara que hesitou a ajoelhar diante dela no episódio 1. Olha, o menino da Casa Blackwood, que é uma criança, ele pareceu ter mais atitude, pareceu ser mais homem, do que os outros caras mais velhos na fila querendo casar com a Rhaenyra. Isso aí, né, foi o Westeros quase que toda querendo a mão dela. São candidatos a casar com ela, né, por isso a fila é enorme. É claro que não era pro menino ter matado o otário lá, é que a situação escalou do nada, foi meio que um acidente, mas quiseram brigar e deu nisso. Aliás, o primeiro homem da fila, ele é da mesma família do Beric. Sim, aquele Beric Dondarrion de Goth que era revivido o tempo todo. Isso não é tão relevante assim, né, mas eu achei interessante ressaltar aqui, não deixar passar. E aí, quando a Rhaenyra decidiu vazar dali e voltar à capital, começa a sincronia entre Rhaenyra Targaryen e o seu tio Daemon. Sincronia essa que é visual inclusive, porque assim que a Rhaenyra chega, também chega o Daemon, ele vem junto, e quando ele tá caminhando pela sala do trono, a Rhaenyra vai andando junto com ele. E a cena que abre o episódio é a Rhaenyra tocando no colar que o Daemon deu a ela. Então eles estão conectados o tempo todo, mesmo quando eles estão longe. Mas seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é que o Daemon chega com esse visual diferente porque a série quer passar a ideia de que ele é uma pessoa nova, por isso ele tá com o cabelo cortado, que por sinal ficou bem mais realista que algumas perucas que ele tava usando antes. Esse cabelo curto do Daemon eu gostei muito mais porque parece muito mais real. Mas é isso, a ideia é parecer que ele é uma pessoa nova, ele tá mudado, quando na verdade ele é o mesmo Daemon imprevisível, caótico, que como sempre quer afetar o seu irmão, o Viserys, de alguma forma. Toda essa cena aí eu gostei demais porque ela tem muita cara do Daemon. Ele vai entrando cheio de marra e o martelo, né, que o Daemon joga no chão é o martelo do Kragas Dreha. É o martelo do engorda caranguejo. O Kragas usava ele quando ele pregava as pessoas na areia. Então, além do Daemon ter matado o Kragas, ele pegou essa arma, que era dele, e levou até o rei. E ele fez isso, o Daemon fala para adicionar o martelo ao trono, porque o trono de ferro foi feito com espadas dos inimigos do Aegon Conquistador, o primeiro rei Targaryen que unificou Westeros, unificou o reino. O Aegon foi pegando cada espada de cada um que ele conquistou ou matou e fez o trono. Então por isso o Daemon pegou a lâmina, no caso o martelo de um inimigo, né, e levou até o rei dele como símbolo de conquista. Eu tô amando ver esses dois e o relacionamento que eles têm. No mesmo episódio, o Viserys se concilia com Daemon e depois bane ele. O Viserys foi lá e puxou a adaga, colocou no pescoço do irmão, porque é uma instabilidade sem fim. O Daemon mal chegou e o Viserys já mandou ele embora de novo. A esposa do Daemon, que foi mencionada em vários episódios, ainda não apareceu, mas ela deve aparecer no próximo, que é o episódio 5. E é muito louco, né, porque o Daemon vive uma vida de um jeito tão dele. Ele faz sempre o que ele quer, que nem parece que ele é casado. Às vezes, eu esqueço que esse cara tem esposa, mas ele tem. Então vamos lá entender por que o Daemon quis sair com a Rhaenyra naquela aventura noturna e por que ele não foi até o final. Essa é a resposta. Quando o Daemon chegou na capital, ele chegou com um certo objetivo, um pensamento de querer atingir o irmão dele, o Viserys. E uma das formas dele fazer isso é usar a Rhaenyra Targaryen, a filha do rei. O Daemon tem sentimentos reais pela Rhaenyra, isso é fato. Aliás, a química entre eles é uma coisa absurda. Tem amor ali, só que o Daemon não levou a Rhaenyra na noitada pensando só no amor. Ele queria atingir o Viserys e por isso, quando eles estão lá se pegando e o Daemon não vai até o final, o Daemon não consegue, né? É porque o Daemon sente, ele
vê que a Rhaenyra realmente queria aquilo, que ela tava gostando, ela queria continuar, mas aí no fundo o Daemon sentiu, né, que aquilo não tava certo porque o Daemon tava usando a Rhaenyra Targaryen e ele tem sentimentos por ela, né? É que ele é muito complexo, por isso que ele faz muita coisa absurda. O Daemon é complexo, só que essa complexidade não anula o amor que ele tem, tanto que ele acabou interrompendo ali. O tenso é que ele abandonou ela no meio da brincadeira toda, aí é pior ainda. Ele largou ela no meio do bordel cheio de gente fazendo todo tipo de coisa. Aliás, como ela ficou sozinha, né, podia até ter rolado alguma coisa mais séria com ela. Ela não estava armada, então eu acho que no mínimo o Daemon tinha que ter levado ela de volta até a Red Keep, no mínimo. Mas né, é o Daemon, é difícil. Tirando essa parte dele meio que ter usado a Rhaenyra na intenção de atingir o Viserys, a cena do beijo, a troca de olhares, o toque, eu acho que foi a cena mais satisfatória e gostosa do episódio, porque eles já são um casal muito antes de realmente ser um casal. Ou seja, eles já têm essa química, essa dinâmica, essa tensão. Eles se atraem desde o início da série, desde o primeiro episódio, muito antes de acontecer qualquer coisa mais íntima entre ele e ela. Eu na verdade sinto que eles pegam fogo, é uma química que só vai ficando mais intensa conforme eles ficam mais perto. E sim, Rhaenyra e Daemon são família. Ele é tio dela, só que na casa Targaryen não tem isso. Não tem essa de família, eles ficam entre si e acabou. Funciona assim, não é igual na vida real, né? A gente não pode julgar tudo na série com a ótica da vida real, porque aqui nesse quesito não faz sentido. Se alguém se incomoda com essas cenas, eu entendo, mas aqui na série entre os Targaryen isso é normal, é tranquilo. Então se alguém se incomoda muito vendo isso, se incomoda real, não pode ver a série, porque o incesto só tá começando. Vai ter muito mais e bem mais pesado do que isso. Aqui é irmão com irmã, é sobrinha com tio, é primo com prima. Aqui é o Westeros, né? Aqui é a Targaryen, então é assim que funciona. Mas antes do Daemon e a Rhaenyra se pegarem por alguns minutos, né? E só confirmando, ele não consumou o ato, né? Ele não foi até o final. Eles deram um passeio e teve algumas cenas importantes. Uma delas foi aquele teatro que a Rhaenyra viu, onde ela teve mais ainda a ideia, a noção de que existem sim dois lados nessa história dela ser rainha. Existe o lado que quer ver o Aegon como rei, e não ela, né? E tem um lado que aceita, que apoia a Rhaenyra Targaryen no trono. E esses dois lados, né, tanto o lado que apoia o Aegon quanto o lado que apoia a Rhaenyra, não são só lords. A população de King's Landing tem as suas ideias. Tem um pessoal que quer ver um homem governando. Não é todo mundo, lógico, só que a cada dia que passa, a Rhaenyra tá percebendo que ela não é unânime, de forma alguma, longe disso. E esse recado, né, não é só pra ela, é pra quem tá assistindo a série também, a gente no caso. Então já vai entendendo aí que Aegon versus Rhaenyra só tá começando. É isso que a série tá querendo te falar. Mais uma cena que pode ter passado despercebida, mas que eu achei muito relevante, é essa quando a mulher sem olhos pergunta se a Rhaenyra gostaria de saber como vai ser a morte dela. E aí, logo em seguida, aparece um dragão cuspindo fogo. Mano, o que a série tá insinuando aqui? Porque claramente foi uma insinuação, né? Enfim, no futuro vamos saber. E aí, quando a Rhaenyra volta, eu confesso que eu ri nesse momento porque o Criston vê a Rhaenyra chegando, sendo que ele nem viu ela sair, porque ela não saiu pela porta, né? Ela só chegou e o Criston não entendeu nada. Daí foi aquela coisa, ela acabou ficando com o Criston por ele ser a pessoa mais íntima dela disponível naquele momento. Eu tô gostando muito do personagem do Criston, eu tô até me surpreendendo com ele. O ator tá entregando uma atuação boa, mas eu não vou mentir, não tem jeito. Eu prefiro ver a Rhaenyra com o Daemon do que com o Criston. Fora que a Rhaenyra gosta do Daemon, né? Já começa por aí. E se o Viserys fica sabendo o que aconteceu aqui, mano, porque o Criston Cole, ele não podia fazer isso, né? Ele é da guarda real, ele não pode ter mulher. Então foi com o Criston que a Rhaenyra acabou tendo a primeira vez. Não com o Daemon, infelizmente. Infelizmente pra mim, né? Porque com certeza tem uma galera que não gosta, né? De Rhaenyra e Daemon juntos. Aquele bebê que a Alicent estava no colo não era o Aegon, tá? Aquele ali é o filho que ela estava esperando no episódio anterior. É que teve um pequeno salto no tempo e aquele bebê já nasceu nesse episódio. Esse neném é uma menina, é uma filha. O nome dela é Rhaelena Targaryen. Então olha só, nesse momento, na metade da série, Viserys já tem 2 filhos com a Alicent Hightower. O Aegon Targaryen, né, que não apareceu aqui, mas ele já tá maior, e a Rhaelena. Outra coisa que comeu solta nesse episódio foi a fofoca que o Otto achou que podia usar para poder arruinar a Rhaenyra Targaryen, sendo que na real, isso acabou foi com ele. Vamos entender isso aí. O menino que vem contar tudo é dito na cena que ele trouxe um recado do Verme Branco. Então,
O verme branco é a Missária, esse é o apelido dela. É aquela mulher que o Daemon tava ficando, depois ele roubou um ovo, né, que a Rhaenyra foi pegar. Enfim, é ela. E agora ela tá trabalhando como espiã, como informante. Ela tá tipo um Varys. Então foi assim que o Otto Hightower ficou sabendo do passeio da Rhaenyra com o Daemon. Nisso, o Otto viu uma oportunidade de manchar a imagem da Rhaenyra, porque se todo mundo ficar sabendo que a Rhaenyra antes do casamento já não era mais virgem, ele podia usar isso como escada pra colocar o Aegon, o neto dele, o filho da Alicent com Viserys, como herdeiro do trono, porque é isso que o Otto tá mais afim de fazer. O Otto tem aquela cena onde ele tá reflexivo antes de contar, porque apesar dele querer o Aegon como rei e tudo mais, ele sabe que essa informação do Daemon ter se pegado com a sobrinha vai machucar o Viserys, porque envolve a filha, né? Então o Otto tem sim consideração pelo Viserys, por isso que ele fica assim reflexivo, pensativo, só que né, perto dos interesses do Otto, essa consideração não é nada. Mas olha, eu já achei que o Viserys teve uma evolução no episódio passado, ele de fato teve, mas nesse episódio aqui, ele evoluiu muito mais, ele se tocou, porque finalmente o Viserys enxergou quem é Otto Hightower e as manipulações dele. Galera, o Otto foi demitido, ele não é mais mão do rei. A satisfação que eu senti nessa cena foi absurda. Eu acho até que a melhor parte do episódio foi essa, quando o Otto vem contar e depois o Viserys fala com a filha dele, a Rhaenyra, e aí o Viserys entende que o Otto não pode mais continuar no cargo. Toda essa parte eu achei perfeita. Sim, o Viserys sabe que a Rhaenyra fez algo, que ela teve relações, né? Tanto que ele manda o chá no final, eu vou explicar o que foi aquilo. Mas o Viserys só tá sabendo disso porque o Otto colocou alguém vigiando ela. É como se, tipo, o Otto estivesse aguardando qualquer deslize, qualquer coisa, pra poder tirar vantagem disso. E cara, a Rhaenyra foi sensacional em captar, em perceber que a pessoa que vigia ela é o Otto Hightower e não com boas intenções. A conversa da Rhaenyra com a Alicent ajudou muito nisso. Na cena da adaga, eu já vou falar da canção de Gelo e Fogo que tem na lâmina, mas nessa cena, na conversa do Viserys com a filha, a Rhaenyra joga na cara do Viserys que ele tem que fazer o dever dele como rei e remover o Otto, porque esse é o dever, essa é a coisa certa a fazer. E o melhor de tudo é que o Viserys sabia que a filha estava certa. Então na conversa, a Rhaenyra aceita casar com Laenor. O Laenor Velaryon, se alguém esqueceu, é o filho do Corlys, é aquele que estava na batalha do episódio anterior, e a Rhaenyra aceitou cumprir o dever dela, ela vai casar com Laenor, desde que o Viserys faça o dever dele como rei, que é remover o Otto Hightower. E ele removeu. Então Rhaenyra Targaryen vai se casar com Laenor. É certo e vai acontecer. Olha, as atuações que House of the Dragon vem entregando é nível M. A reação do Otto Hightower, as feições que esse ator fez, a cara dele de fingido, dissimulado, ele transmitiu que ele é sim culpado, mas tentando fingir que ele não é. Tipo, você vê na feição do Otto que ele é culpado, que ele foi descoberto. É a exata expressão de alguém que foi descoberto. Só que ele tá tentando fingir que ele não fez nada. E a feição dele passa exatamente isso. Esse personagem, o Otto Hightower, é espetacular muito por conta do ator também. Isso aqui foi muito bom. Eu vi essa cena mais 11 vezes. E que alívio, meu Deus do céu, que alívio em ver o Viserys percebendo tudo, percebendo que a Alicent foi um movimento calculado do Otto. Pior foi o Otto tentando argumentar, né, falando que a Alicent ama o Viserys, sendo que não, definitivamente não. A Alicent não ama o Viserys, pelo amor de Deus. Na real, a Alicent está sendo uma vítima até aqui, eu tô cheio de pena dela. Vocês viram que coisa horrível aquela cena dela se deitando com o Viserys? Mano, ali eu simpatizei mais ainda com ela. A House of the Dragon tem esse poder, né? Você meio que simpatiza com quase todo mundo. Aliás, nesse vídeo eu ainda não vou falar das bactérias da doença que o Viserys tem, porque vai sair um vídeo essa semana falando mais sobre o Viserys e aí eu comento sobre isso. Mas pô, vocês viram a cara da Alicent, né? Ela tá tendo que aguentar uma coisa horrível. Olha a expressão dela aqui. Pô, realmente ela ama muito ele, hein? É lógico que ela não ama, ela tá ali porque o pai dela mandou. E já que nesse momento o Viserys ficou mais esperto, vamos ver como é que vai ficar, né, o relacionamento da Alicent com ele. Se vai mudar alguma coisa ou não. Mas o que a Alicent Hightower vem passando tá realmente um negócio bizarro. Ó, ela vem sendo manipulada pelo Otto desde o episódio 1, a Alicent vive com uma expressão de choro, ela acaba com os dedos dela por conta de nervoso, ela se sente presa, isolada, ela tem que seguir, né, o que o reino demanda, o que o pai dela demanda, enquanto que nesse episódio ela vê a Rhaenyra não seguindo isso e tendo liberdade, né, a Rhaenyra pode sair, pode beijar, pode ficar com o Daemon, enquanto a Alicent não tem esse refúgio, enfim.
Otto Hightower mereceu ser removido, ele não é mais mão do rei, e tô torcendo demais pro Lionel Strong ser escolhido como novo mão do rei, porque ele sim dava conselho sincero e falava com honestidade com o Viserys. Aliás, né, foi o Lionel no episódio anterior que deu a ideia de casar Rhaenyra com Laenor Velaryon. Eu até falei lá que a ideia é excelente porque você vai unir a casa mais rica do reino, que é a casa Velaryon, com a casa Targaryen, com a coroa, e ainda recuperar o Corlys, né? O Viserys vai voltar a ter uma boa relação com Corlys, isso é muito importante. O Corlys tinha vazado, né, já que o Viserys negou casar com a Laena, isso deixou o Corlys muito irritado, então essa é a união política perfeita, Targaryen e Velaryon. Aliás, o cara que a Rhaenyra esbarra quando ela tá passeando é o Harren Strong, o filho do Lionel. É aquele maluco que lançou o sorrisão, né, no episódio anterior. Eu já gostei do personagem dele só ali, só nesse jeito dele. E olha como são as coisas, né? Essa adaga foi do Aegon Conquistador. Ela já vem desde o Império de Valyria, ela é muito antiga, muito mais do que eu imaginava. Ela foi passando de Targaryen pra Targaryen. O caminho final que a adaga fez, a gente sabe qual foi. Ela chegou nas mãos do Brandon Stark, depois na Arya, que é quem tá com ela até hoje. E essa adaga lendária deu fim no Rei da Noite e nos White Walkers. Olha que conexão bem feita que essa série tá fazendo com Game of Thrones. Eu amei essa ideia da adaga porque toda essa revelação foi pensada pra série e faz todo sentido aqui. A conexão é perfeita, ela é simbólica, ela é de sangue, ela é profética. O mais louco, na minha opinião, é que antes dela ser do Aegon, ela foi do Aenar Targaryen, que foi o pai da Daenerys. Aenar e Daenerys nunca apareceram e talvez nunca apareçam porque eles são Targaryens muito antigos, muito mesmo. Mas lembra, eu já falei isso aqui, a Daenerys foi ela que sonhou que Valyria seria aniquilada. Ela teve um sonho profético e por conta desse sonho, os Targaryen fugiram de Valyria antes da destruição. Então os Targaryens foram salvos por conta desse sonho. E o Aenar, o pai da Daenerys, teve a posse dessa adaga. E a profecia, né, que tá ali na lâmina, que do sangue Targaryen vem o príncipe prometido e ele vai ser a canção de Gelo e Fogo, isso pode ser interpretativo, né? Porque assim, quem foi o príncipe prometido? Foi o Jon Snow? Foi a Daenerys ou foi os dois? Lembrando, né? Game of Thrones confirmou que a tradução correta é príncipe ou princesa. A frase não tem gênero, pode ser um ou outro. Então pode ser tanto o Jon Snow quanto a Daenerys, já que o Jon tem sangue Targaryen. Na minha opinião, no meu entendimento, né, na minha visão, o príncipe prometido foi os dois, Daenerys e Jon Snow. Foi por conta deles que a Arya conseguiu matar o Rei da Noite, né? A Daenerys e o Jon tornaram possível, montaram um cenário para a Arya finalizar o Rei da Noite, senão ninguém nunca ia conseguir. Mas com certeza, cada um de nós vai ter uma visão diferente sobre isso. Esse é um tema muito maior do que isso, então essa semana também vai sair um vídeo detalhado sobre esse assunto. Mas eu amei ver essa adaga tendo tanta história aqui, tanta conexão. A cena final do episódio foi o Viserys mandando entregar um chá, e esse aí é o chá da lua. Eu não sei se todo mundo entendeu, mas o chá vai impedir uma consequência indesejada, como diz o Melos, e essa consequência é um filho. O Viserys sabe que algo aconteceu e por isso que ele mandou o chá. Essa cena também serviu, né, pra ela perceber que o Viserys não confiou muito nela. Não confiou quando ela disse que não fez nada. Se ele tivesse confiado, né, ele não teria mandado o chá. Então o Viserys mandou o Daemon embora mais uma vez. O Daemon não contou a verdade sobre ele não ter ficado com a Rhaenyra até o fim, porque ele queria mesmo casar com ela. E se o Viserys pensasse, né, que a filha já fez algo antes do casamento, isso podia tornar a ideia de casar a filha com o Daemon um pouco mais viável, né? Porque aí ela não seria mais virgem. Eu acho que foi isso que o Daemon pensou. E ele realmente quer casar com ela, né? Mas o Viserys não aceitou, falou pro Daemon ir até o vale, que é onde tá a esposa dele, e foi por isso que eu acho que o Daemon não contou pro Viserys que não aconteceu nada entre ele e a filha do Viserys. O Daemon, além de querer casar com ela, ele queria atingir o irmão. O Rei do Mar Estreito é o nome desse episódio e eu fecho ele com a nota 9. Comenta aqui se você gostou, o que você achou de cada cena. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.